Viva Voz, com Vera Magalhães. Boa tarde, Vera. Boa tarde, Cássia. Boa tarde, ouvintes. Todo mundo que nos assiste também pelos nossos aplicativos. Vera, a gente tem um assunto que está sendo muito comentado nesse comecinho de semana. Ontem, o ministro Luiz Roberto Barroso do STF, ex-presidente do TSE, ele disse o seguinte, que as Forças Armadas têm sido orientadas a atacar o processo eleitoral. Ele não mencionou diretamente orientadas por quem, não citou o presidente Jair Bolsonaro, mas houve muita reação por parte de representantes das Forças Armadas. E com isso a gente tem, Vera, aberto aí mais um foco de tensão entre os militares e o Supremo, né? Exatamente, Cássia. O ministro fez uma declaração num tom um pouco mais elevado do que ele já vem fazendo. Ele já vem falando sobre esses ataques ao processo eleitoral brasileiro e os riscos que eles implicam. E também da maneira como os militares vêm sendo instrumentalizados de alguma maneira a também fazer coro às indagações sobre se haveria transparência ou se haveria segurança no processo eleitoral brasileiro. Em dezembro, o Ministério da Defesa encaminhou, provocado pelo próprio TSE, uma série de questões a respeito da transparência do pleito. E elas foram respondidas pelo TSE. E depois essas respostas foram vazadas. Não se sabe por quem, e depois o presidente Jair Bolsonaro usou essas respostas para dizer que as Forças Armadas tinham encontrado inconsistências, tinham encontrado fragilidades no sistema eleitoral brasileiro, o que não era verdade. As perguntas tinham sido respondidas e as fragilidades eventuais que tivessem sido questionadas tinham sido afastadas, assim como vêm sendo afastadas sucessivamente. É importante que a gente lembre sempre isso para o nosso ouvinte, que as auditorias acontecem, que o sistema não é interligado à internet, que todos os questionamentos que foram feitos por comissões do Congresso foram respondidos, que não tem nenhum caso de fraude documentado no processo eleitoral brasileiro desde 1996, que é o ano de adoção das urnas eletrônicas. Então, a fala do ministro, ela se deu num tom um pouco acima, mas ela reflete algo que vem acontecendo. O ministro Braga Neto, ex-ministro agora, provável vice na chapa de Bolsonaro, é um que vira e mexe, faz indagações e faz questionamentos a respeito do processo eleitoral brasileiro. Defendeu aquela história de voto impresso quando Bolsonaro estava fazendo disso um cavalo de batalha. Então o ministro falou sobre isso, mas ele não fez nenhuma crítica nem nenhuma ofensa às Forças Armadas, como o Ministério da Defesa respondeu em nota depois. Ele disse que elas vêm sendo orientadas, vêm sendo instrumentalizadas, mas depois ele faz uma série de elogios ao profissionalismo das Forças Armadas, ao fato de que elas não se deixaram levar para isso, mas atenta para um risco, que é o de politização das Forças Armadas. Diz que isso é uma tendência no continente, que fez muito mal à Venezuela e diz que espera que não se repita no Brasil, mas que, enfim, temos de estar atentos, temos de estar vigilantes para que não haja esse retrocesso. Então, ele não fez uma crítica, ele fez uma ponderação a partir de fatos recentes, fatos como esse que eu relatei, portanto, é um fato com uma cronologia muito clara, e as notas em resposta ao ministro, tanto a do Ministério da Defesa, quanto a do ministro Luiz Ramos, quanto a declaração do vice-presidente Hamilton Mourão, elas falam de algo que ele não fez, que foi um ataque ou uma ofensa grave às Forças Armadas. Daí porque tudo isso é muito perigoso e tudo isso é muito grave, que a gente escale nessa retórica de lado a lado para que, de repente, uma fala do ministro sobre algo que ele não disse seja usada como um pretexto lá na frente para alguma resposta que a gente não quer e que a gente não precisa, porque o ministro Ramos, por exemplo, no tweet dele fala em soberania do Brasil e que as eleições transparentes seriam algo inerente à nossa soberania. As eleições são transparentes e a nossa soberania não está em risco, não está em xeque pelo processo eleitoral. É muito importante que a população brasileira se assenhore desta verdade e deste fato, para que lá na frente a gente não seja surpreendido com alguém dando qualquer pretexto
para uma interferência indesejada e não constitucional no processo eleitoral brasileiro. É isso, né, Vera? E tudo isso no momento em que a gente está falando muito do Supremo. O Supremo, na semana passada, por exemplo, foi bastante citado por causa de toda aquela situação com o deputado Daniel Silveira, né? O Supremo o condenou, o presidente Jair Bolsonaro concedeu a ele a graça, a uma espécie de indulto, e agora está todo mundo, de certa maneira, esperando para saber como o Supremo vai se posicionar diante disso. Exato, Cássia. E o Supremo quer se posicionar o mais unido possível. Não será possível uma unanimidade, porque a gente viu o ministro Cássio Marques votando a favor da inocência do Daniel Silveira, da não condenação, e, portanto, não deverá ser diferente no caso de alguma tentativa de reverter essa graça. Para muitos ministros que não se manifestaram sobre essa polêmica entre as Forças Armadas e o ministro Barroso, esse tom duro das notas faz parte aí também de um pano de fundo para emparedar o Supremo nessa questão da graça. Como se as Forças Armadas e os militares estivessem dizendo, olha, nós estamos aqui olhando e nós estamos do lado do presidente nessa história. Então, tudo isso é muito delicado, o equilíbrio entre as instituições é algo muito frágil. Quando ele é posto em risco, a gente tem uma fragilização de toda a democracia do país e essas coisas costumam escalar muito rápido. Quando a gente estuda os eventos históricos e vê o que levou a golpes, o que levou a rupturas, sempre tem um estopim aqui, numa carta, numa declaração, num discurso. Então a gente precisa ter muito cuidado com o papel de cada um dos agentes das instituições nesse momento, porque a gente não precisa de nenhum pretexto para afetar a nossa normalidade democrática. O judiciário está funcionando, Bolsonaro nomeou 2 ministros para o judiciário com a maior regularidade, eles foram aprovados pelo Senado, eles estão trabalhando, o executivo está funcionando, o Congresso Nacional está funcionando, cada um tem que funcionar dentro das suas atribuições e eventuais abusos de uns e de outros, a Constituição tem maneiras de reparar. As Forças Armadas não são um poder, elas não são o quarto poder, elas não são chamadas a dirimir nenhum tipo de controvérsia entre poderes, isso está errado, não é a interpretação correta da Constituição, elas são subsidiárias, elas são subordinadas, portanto, ao poder executivo e elas agem, sim, para garantir a nossa soberania quando ela está em xeque, o que não é o caso no processo eleitoral brasileiro. Vera Magalhães, muito obrigada. Até amanhã, Vera. Até amanhã, Cássia, e parabéns para o nosso Sardenberg. Já dei em privado, deixo aqui público e amanhã a gente cumprimenta o Carlos Alberto no ar. Vamos fazer isso amanhã pessoalmente aqui no CBN Brasil. Até lá, Vera. Tchau, até amanhã.